Qualquer problema, gente, que vocês estejam tendo aí de conexão, é importante eu lembrar que o nosso conteúdo é gravado, postado lá na sala Google, né? Importante eu frisar isso daí. Eu gravo aí o conteúdo da explicação e vocês podem ver o vídeo, tá? Então, caso aí esteja com algum problema de imagem, pelo menos tenta prestar atenção no áudio ou vice-versa, tá bom? E depois assiste o vídeo na íntegra lá, que o canal lá é somente para isso só, tá bom? Mas não custa nada, né? Deixa o like lá, o comentário, né? Quem sabe eu ganho uma plaquinha um dia, né? Não é esse o objetivo, né? Mas, né? Não custa tentar, né? Quem não arrisca não petisca. Vamos lá então. Deixa eu mudar aqui a janela para que vocês possam enxergar melhor aí, tá bom? Vamos lá, galera. Hoje, né, a gente vai deixar um pouquinho de lado a parte divertida, né? A parte legal, gostosa, prazerosa, né? E vamos partir para algo um pouco mais sério, tá bom? A gente vai partir para algo sério aí. Por quê? O foco do módulo apresentações gráficas, ele não é somente aquilo que nós vimos até agora, tá? Ele vai ter aí outras finalidades, tá? A gente vai ter outras finalidades aí, e uma delas é criar apresentações, criar relatórios, apresentar esse conteúdo para um corpo corporativo, né? E por aí vai. Então, gente, é importante a gente lembrar disso, tá bom? É importante a gente lembrar disso daí. E o conteúdo de hoje a gente vai mexer com gráficos, tá? Então, o que é um gráfico? Um gráfico nada mais é do que a representação de informações. A gente vai organizar essas informações e vamos representar ela em algo visual, tá bom? Então, a gente vai poder trabalhar com gráficos de duas formas. Se você está fazendo diretamente pelo PowerPoint, instalado no computador, a gente vai fazer de uma forma. Se você vai utilizar gráficos por alguma ferramenta online ou algum aplicativo, a gente vai ter que fazer de outra forma, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, como sempre, né? Utilizando aqui a ferramenta do PowerPoint, para que possamos aí trabalhar com esse recurso. O gráfico, para trabalhar com gráfico, a gente vai trabalhar aqui na guia inserir, tá bom? Então, guia inserir, para a gente poder brincar aí com o gráfico. E aí, a gente vai ter essa ferramenta aqui, ó, gráfico. Tá bom? A gente vai ter essa ferramenta aqui chamada gráfico. Quando você clicar em gráfico, lá em gráficos, tá bom? Ele vai te dar um assistente, tá vendo aqui, ó? Ele nos dá um assistente e através desse assistente a gente vai trabalhar com algumas etapas, tudo bem? A gente vai trabalhar com algumas etapas aí. A gente vai trabalhar com algumas etapas. Tá? A gente vai trabalhar com algumas etapas, tá bom, gente? Deixa eu só fazer um procedimento aqui.
Vamos lá, gente. A gente vai fazer algumas etapas. Eu saí e entrei de novo, tá? Vê se melhora aí para vocês a conexão agora. Vamos lá. Voltei de novo, todo mundo entra lá no ao vivo. Então o que acontece, gente? Para colocar o gráfico, a gente vai trabalhar com etapas. Então, primeiramente, vamos lá na guia inserir. E depois a gente vai escolher a opção gráfico. Tá bom? A opção gráfico. Na opção gráfico, ele vai te dar um assistente. Onde esse assistente, você vai poder escolher modelos de gráfico. Tá bom? E cada gráfico, ele é utilizado para uma situação, para algum momento. Beleza? Então, a gente tem aqui gráficos de colunas. Temos gráficos de linhas. Temos gráficos de pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, radar e combinação, que é você trabalhar com mais de um gráfico no mesmo gráfico, tá bom? Se você não quer errar, você quer ser conservador e não quiser errar, trabalha sempre com gráfico de colunas, tá? Você evita erros. Tudo bem? Até porque, por exemplo, o gráfico de pizza, ele tem um detalhe para a hora de se utilizar. Tá bom? Porque o de pizza, ele é decorrente a uma totalidade de 0 a 100%. Então não é qualquer situação que a gente vai usar o gráfico de pizza. Certo? Então, vamos lá então. Vamos lá. E vou escolher aqui o de colunas. Então vamos escolher um gráfico. A partir do momento que você escolheu esse gráfico aí, gente, a gente vai apertar aqui OK. Esperar carregar. O que acontece? Ele abre uma janela secundária. Essa janela secundária, ela está vinculada a um outro programa chamado Excel. O que é o Excel? O Excel, ele é uma planilha eletrônica, tá? Então o PowerPoint, ele é da família Office, da Microsoft. Então ele vai vincular a um outro programa para poder trabalhar com gráfico. Por quê? O PowerPoint em si, ele não cria um gráfico. Até porque a responsabilidade de gráficos e dados é da planilha eletrônica. Seria do Excel. Vamos lá. Aqui, ele vai me dar um modelo. Ele vai me dar um modelo, vai me dar um modelinho de planilha. Então, com base nesse modelo, eu vou criar qualquer tipo de tabela. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar com uma tabela de notas. Nota 01, nota 02, nota 03, nota 04, por exemplo. E aqui eu posso colocar o nome. Ricardo, Maria, Antônio, Reinaldo, Carla, Giovana. E aí eu posso adicionar as notas aqui. Não sei se vocês estão reparando, conforme eu estou digitando, aqui embaixo a coisa ela está mudando. A alteração ela acontece meio que de forma simultânea. Então a gente vai colocar aqui, eu vou colocar as notas. 5, 10, 10, 10, 10, 10. 8, 7, 6, 8, 9, 10. Tá, vou digitar aqui umas notas aleatórias. Percebam que ele vai mudando lá.
Viram? Eu vou digitando aqui e ele vai mudando aqui para mim. Como eu estou trabalhando com gráfico de colunas, o que ele me dá? Ele me dá uma legenda aonde cada nota recebe uma cor e para cada nome que eu digitei, ele é separado aqui em uma coluna, né, separada. Então, a primeira coluna é do Ricardo, porque foi o primeiro nome que eu digitei. A segunda coluna é da Maria, porque é o segundo nome que eu digitei. E aí, percebam que o meu gráfico, ó, ele vai tendo essas alterações, ó, tá vendo? Ele vai oscilando. Certo? Então, a finalidade do gráfico, ela basicamente é isso. Ela te apresentar de forma visual algo que está numericamente ali retratado. Então a sua leitura, né? A sua interpretação, ela acaba sendo mais fácil. Tudo bem? Terminou aqui, só fechar aqui. Só fechar aqui. E o gráfico ele vai estar aqui na sua apresentação. Tá bom? Aí, como a gente colocou um gráfico, assim que eu clico nesse gráfico, ele me habilita duas barras. Barras exclusivas essas para gráfico, que é a guia Designer e a guia Formatar. Guia Designer e guia Formatar. Na guia Designer, vamos trabalhar com o visual do gráfico. Caso você queira fazer alguma alteração no gráfico, a gente faz aqui. Quando eu falo alteração, é o tipo de gráfico. Ah, não ficou esse legal, esse de barras não ficou legal. Você quer alterar, você vem aqui e clica em alterar tipo. E aí você vai poder escolher, eu quero trabalhar com gráfico de linha. Então você vem aqui, escolhe o gráfico de linha. Ele vai mudar o gráfico pra gente. Percebam que aqui o gráfico de linha, ele ficou um pouquinho mais difícil de entender. Tá? Mas não existe só esse layout. Aqui, a gente tem uma barrinha com os layouts de gráficos. Então, você pode escolher o melhor gráfico, tá? O que mais se adequa à sua real necessidade. E aqui a gente pode formatar, ó. Aqui eu tenho alguns modelinhos meio que prontos. Tá vendo? E você pode formatar ele, pode alterar a formatação do gráfico. Tá? Então, conforme você vai escolhendo, vai testando. Aquele que ficou melhor, aquele gráfico melhor representado, você confirma ele. Tá? Então, a gente pode formatar. E aí você tem aqui o padrão de cores. Você pode mudar, pode brincar aí, escolhendo modelos aí de cores que aqui tem. Tá? Então você pode escolher, pode brincar aí. Tá bom? Pode estar alterando aí e brincando com o gráfico da forma que você achar mais adequada aí. Tá bom? E aí, você vai formatar, né? Certo? Você vai formatar da forma que você mais achar adequada aí. Então você tem aqui. E aqui, no formatar, é se você quiser fazer algo mais personalizado. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui nessa barra. Tá vendo aqui? Eu cliquei na barrinha. Ele selecionou todas as barrinhas aqui que referem-se à última nota. Todas as barrinhas,
que refere-se à última nota, ele selecionou. Aí eu venho aqui e posso escolher uma outra cor. Quero amarelo. Você vai lá e personaliza, tá? De forma individual. Você não precisa ficar atrelado ali. Tá vendo? Você vai formatando de forma individual. Certo? Então por isso que tem aqui essa parte aqui de formatar, para você personalizar o seu gráfico ali de forma individual, de forma peculiar. Inclusive aqui o fundo, ó, se eu clicar aqui no fundo, eu posso colocar uma cor no fundo do gráfico. Tá bom? Não somente formatar o plano de fundo, né, que a gente já viu aqui, o plano de fundo do slide. Mas você pode formatar aqui o plano de fundo do slide e pode formatar o plano de fundo da área do gráfico. Certo? Alguma perguntinha aí, gente? Oi? Ah, você digitou a nota errada, né? Como que a gente faz? Aqui no Designer, na guia Designer, ou você quer acrescentar ou mudar, esqueci do Joãozinho, né? Então você clica em Designer e clica em editar dados. Você clica em editar dados. O que ele vai fazer? Ele vai abrir de novo aquela janela secundária, né? Aquela janela que, propriamente dito, é uma planilha. E aí você pode acrescentar João. Você pode acrescentar o Joãozinho. Percebam que o Joãozinho, ó, apareceu aqui agora. Tá? Eu digitei a nota errada aqui do Ricardo, é 0. Então você vai lá e altera. Beleza? Terminou de editar, vai lá e fecha no xizinho. Opa, beleza? E aí ele vai voltar aqui para a questão do gráfico. Tudo bem, gente? Aqui é para a gente mexer pelo PowerPoint diretamente. Mas, se você estiver fazendo, tá bom? Por exemplo, pela sala Google, e você está fazendo aqui pelo programa Apresentações, ó. Você está fazendo pela sala Google através do programa Apresentações. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer em algumas etapas. Programa Apresentações da Google. Vamos lá. Tá aqui o programa, né, a janela do aplicativo online, Apresentações da Google. Para a gente poder trabalhar com o gráfico... Espera aí. Deixa eu colocar um layout em branco aqui. Aqui no menu Inserir, tá vendo? Inserir, eu tenho esse cara aqui chamado gráfico. Tá? Então, de forma online eu consigo. Então, vamos lá. Inserir gráfico. Só a quantidade de gráficos que ele é um pouco mais limitada. Certo? Então, a gente tem lá barras, colunas, linhas e pizza. Ele não vai ter toda aquela variedade. Ele é mais basiquinho, mais simples. Tá vendo que ele tem aqui esse cara chamado planilhas? Tá? Por quê? Porque se você inserir aqui um gráfico, vou colocar aqui de barras, vai. Ele abriu aqui. O gráfico ele tá aqui. Assim como no Word, ele te dá um modelinho, tá? E aí, para a gente poder editar, a gente tem que clicar nessa setinha e abrir documento original. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a planilha
O programa Planilhas da Google. E aí, basicamente, a nossa formatação, ela vai ser a mesma. Você tem aqui os títulos, e conforme você vai digitando, ele vai alterando aqui. Porém, o Planilhas aqui, do apresentação da Google, ele tem uns bugzinhos, tá? Então vamos lá, vamos fazer o mesmo exemplo de nota. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Certo? Então ele inseriu aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu digitei aqui, mas aqui não apareceu, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele não apareceu as outras notas. Vamos continuar criando aqui, não tem problema. Vamos colocar aqui Ricardo, Maria, Antônio, Reinaldo, Carla, Giovana. Tá? Então, ó, percebam que aqui agora os nomes ele adicionou aqui, ó. Mas aqui as notas ele não apareceu tudo. Então aí a gente vai digitar as notas. Certo? Digitei, ó. Ele não apareceu todas as notas. Então é um bugzinho que ele tem aqui. Opa, peraí que ele tem um bugzinho, certo? Então aí o que você faz? Maneira mais prática de você resolver esse bug: apaga, seleciona tudo o que você tem que fazer, vai lá no inserir, gráfico, e escolhe o gráfico que você quer. Tá? É a maneira mais rápida de você corrigir esse bugzinho que dá em criar um gráfico pela ferramenta apresentações da Google. Depois que você terminou, você fecha. E aqui ele deveria aparecer para a gente o nosso gráfico. Tá? Como não apareceu, eu vou lá em planilhas e vou escolher a planilha com gráfico. E aí ele aparece aqui. Tá? Eu fui lá em inserir, escolhi a opção aqui planilhas. Como eu já tinha criado ele, né, pelo vínculo, fica guardado, fica salvo. Então você vai lá e insere de novo. Uma falhazinha, né? Nada é perfeito. Quem diz que a Google é perfeita, né? Não é, mas enfim, a gente vai trabalhando conforme vai dando aí com a ferramenta. Mas é uma excelente ferramenta, tá bom? Coloca aqui o gráfico. Caso você esteja usando o Hotmail, você também tem lá o PowerPoint. Certo? Você tem aqui o PowerPoint online. Então, se você tem uma conta lá no Outlook, no Hotmail, você tem aqui a possibilidade de utilizá-lo, tá bom? Deixa eu carregar aqui, tá carregando. Ele demora um pouquinho. Certo? Percebam que aqui, em inserir, percebam que eu não tenho a ferramenta gráfico aqui, ó. Não tenho. Eu não tenho gráficos. Tá? Eu não tenho gráfico. Então, caso você queira fazer aqui pelo PowerPoint online, você abre lá uma planilha.
Deixa eu abrir aqui uma... Você vai abrir uma planilha, vai digitar os dados, né? Deixa eu copiar daqui, né? Opa, não, peraí. Peraí que eu me confundi nas telas. Muita tela, gente. Deixa eu digitar, vai. Você digita aqui. Nota 1. Nota 2. Nota 3. Nota 4. Digita as notas. Digita as notas. Opa. Digita lá suas notas. Seleciona. Vai lá em inserir e escolhe o gráfico que você quer. Tá? Escolhe o gráfico que você quer. Ele tem que carregar aqui, mas não carregou. Espera aí. Espera aí que ele não carregou aqui os gráficos. Ah, carregou agora. Ó. Demorou, mas carregou. Tá vendo? Aí você copia esse gráfico. Copia. Vai lá no PowerPoint. E cola. Tá? Pode fazer isso. Mas vocês estão percebendo que em qualquer uma das alternativas, eu estou trabalhando com uma planilha. Seja pelo PowerPoint no computador, eu estou trabalhando com uma planilha. Seja pelo PowerPoint lá online, eu estou trabalhando com uma planilha. Seja pelo programa Apresentações da Google, eu estou trabalhando com uma planilha. Certo? Então, de qualquer forma, eu estou trabalhando com uma planilha interligada. Certo, gente? Então, o gráfico nada mais é do que a representação de dados. A gente vai organizar esses dados e ele vai mostrar para a gente de forma interativa, em forma de um desenho. O que é um gráfico? É um desenho. Entendeu? É um desenho que representa dados. Certo? Certo aí, gente? Pessoal online, tem alguma pergunta para fazer? Pessoal do online, tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa aí para perguntar sobre gráficos? Pessoal do ao vivo, aqui, pessoal presente, tem alguma pergunta? A lista de chamada, vocês assinaram? Quem tá com quem a lista? Passa para frente aqui para assinar. Esperar a galera perguntar aqui. Tudo bem, Thaís? Você vê a gravação da aula, tá bom? Você vê a gravação da aula e tá tudo tranquilo. Vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo, bem fácil. E aí, Alan, tudo bem, cara? Tá melhor? Alan Santos, tá melhor, Alan? Beleza, que bom, cara. Que bom que não era nada grave, né?
Pessoal do presencial, todo mundo assinou? Assinaram? Atividade da apostila, tá, gente? Tanto teórica como prática, página 63, certo? Pessoal aqui do presencial, podem subir lá. Eu encerro a gravação.